Eu vou começar esse vídeo aqui mostrando duas cenas para vocês. Uma cena é de um meme que você certamente já viu nessa altura, e a segunda cena aconteceu ontem na Avenida Paulista. Então vamos assistir e depois a gente vai refletir sobre essas cenas aqui. Então, como eu disse, a primeira cena é de um velório em Gana. E a ideia por trás disso foi elaborada por um rapaz que pensou nessa coreografia, nessa estética para o velório, para celebrar geralmente a vida de idosos, pessoas mais velhas, com grana, porque para pagar isso tem que ter dinheiro, pessoas mais velhas, idosas e que tiveram uma vida plena. Então, por incrível que pareça, essa cena pode parecer mórbida pra gente, né? Pessoas dançando com um caixão nas costas aí, em cima da cabeça, mas é uma celebração da vida. É uma celebração de alguém que se foi, não a celebração da partida dela, mas de uma vida bem vivida. Porque, afinal de contas, nem todos os povos têm a mesma relação com a morte, né? O luto, ou como lidar com isso, com a despedida. Inclusive tem pessoas que não querem ser lembradas de maneira triste quando se partem, mas sim de maneira positiva, né? Tem até um caso que ano passado viralizou também, que era de um senhor, quando ele morreu, ele preparou junto com os amigos uma pegadinha para quem fosse no enterro dele. Botaram um alto-falante dentro do caixão dele lá e quando enterraram o caixão, ligaram o som do alto-falante, ele começou a dizer: "Tirem-me daqui, eu tô vivo ainda, tirem-me daqui". Era uma piada e ele fazia pegadinhas o tempo todo, então todo mundo percebeu que era rapidamente uma piada e caíram na gargalhada. Então tem pessoas que querem ir embora, querem partir com uma boa lembrança, com uma lembrança positiva. Não como uma despedida eterna, mas como uma despedida provisória. Para quem acredita em vida após a morte, obviamente. Então, a ideia desse meme aqui é de festa mesmo, de celebração à vida. Por outro lado, a imagem da Paulista, ontem, de bolsonaristas carregando um caixão nas costas, decretando a morte da ditadura do coronavírus, como eu disse, bolsonaristas, zombando, acho que é o mais importante aqui, zombando das mais de 1.000 pessoas que já morreram no Brasil, e das mais de 100.000 pessoas que morreram pelo mundo, tirando sarro ao reproduzir o meme do caixão. E aqui você vê como é engraçado o negócio, né? Como é engraçado, como uma mesma cena, uma mesma estética, uma mesma dança pode ter significados completamente distintos. Por um lado, uma homenagem a alguém que faleceu, uma homenagem à vida daquela pessoa, e por outro lado, uma tiração de sarro, um desrespeito à morte, a pessoas que estão sofrendo agora, que tiveram seus parentes tirados de si por uma doença, por uma pandemia. Mesma música, mesma dança, intuitos completamente diferentes. E essa segunda dança aqui, do caixão na Paulista, também confrontando o João Dória, demonstra aquilo que o filósofo Achille Mbembe chama de necropolítica, que é essa política que visa a morte, mas a morte de um grupo muito determinado, muito particular. Não é a morte da elite, não é a morte da classe média, mas é a morte dos mais pobres, é a morte dos mais fragilizados. Então, é um Estado, um governo que visa a destruição do mais frágil. Que é o que você vê agora no Bolsonaro, né? O Bolsonaro é alguém que se elegeu com essa retórica de morte. É alguém que representa em sua essência a necropolítica, essa política de morte. Se você recorda as falas do Bolsonaro ao longo da campanha eleitoral, se você recorda aquilo que ele simboliza na verdade, ele sempre defendeu a violência, sempre defendeu a morte, sempre defendeu a violência policial, a brutalidade policial, sempre defendeu milicianos, esquadrões da morte, a ditadura, a tortura, ou seja, é alguém que representa esse impulso para a morte, esse impulso de destruição. E a destruição, como eu disse, sempre afeta os mais pobres. Geralmente os corpos dos negros, dos pobres, dos periféricos, com baixa escolaridade, porque como chama de maneira irônica, na verdade, o Gessé Souza é a ralé brasileira. É um legado ainda da escravidão, é um legado ainda da exploração dos mais pobres, que são, na cabeça de uma elite, sub-humanos, cujas vidas não importam. Esse desejo de retomada da atividade comercial no Brasil, da atividade econômica no Brasil, é, em sua essência, parte dessa necropolítica. Porque quem vai pôr a sua vida em risco são os mais pobres, são os periféricos, são aqueles que vão ter que sair de suas casas, pegar um transporte público lotado, se contaminar, passar o vírus para seus parentes, para sua mãe, para sua avó, para o seu irmão, para sua comunidade e morrer. E essas vidas são descartáveis.
é menos um pobre no mundo para encher o saco. Basicamente essa é a mentalidade da necropolítica. Menos um periférico, menos um criminoso em potencial, porque a mentalidade que gira em torno da periferia ou da favela é essa. Quem mora na favela ou na periferia é criminoso em potencial. Então, isso não é acidental, na verdade. Essa relação entre a violência do Estado, a brutalidade policial, a apologia à tortura, a apologia à ditadura, a apologia aos esquadrões da morte, as chacinas, isso tem a ver justamente com esse intuito de uma limpeza social, de uma classe social. Então é evidente que o Bolsonaro quer voltar a pôr as pessoas nas ruas, que esses bolsonaristas, que geralmente pertencem a uma classe média alta, também querem isso, porque quem vai pôr a vida em jogo não são essas pessoas. Não sei se vocês viram a cena de uma carreata recentemente também, de bolsonaristas, todos eles em carrões de luxo, em picapes, ou seja, as pessoas saem para a rua para pedir a volta da vida normal e elas estão dentro dos seus carros protegidas. Porque quem vai pegar o ônibus lotado, o metrô lotado, o trem lotado, essas estão pondo sim a sua vida em jogo. Então, repito aqui, 2 vídeos semelhantes e 2 mensagens completamente distintas. Uma de respeito à vida, de respeito a uma vida plena, de deixar esse mundo num tom positivo, e a outra de extermínio, a outra de morte dos outros, a outra de ridicularizar o sofrimento alheio, que é típico dos bolsonaristas. Os bolsonaristas, como eu disse, têm essa pulsão pela morte, esse desejo da morte, essa vontade de exterminar o pobre, de exterminar o periférico, de exterminar quem eles acham que é criminoso, de exterminar qualquer um que se põe no caminho desse projeto que eles têm conservador, né, cidadão de bem, ou seja, um projeto autoritário e fascista, acima de tudo. E em contraposição a isso, pensando numa saída para isso, na verdade, né, no modo como os periféricos estão lidando com essa situação aqui, porque a gente tem visto de tudo, na verdade. A gente tem visto classe média indo pra rua fazer zoeira, a gente tem visto classe média indo trabalhar, a gente tem visto periférico indo trabalhar fazendo zoeira também, a gente tem visto de tudo, na verdade. A gente tem visto pessoas respeitando a quarentena e outras que estão desprezando a quarentena e que vão ajudar a disseminar a doença. Mas eu quero que vocês assistam aqui uma reportagem do Jornal Nacional de sexta-feira, mostrando como os moradores de Paraisópolis estão lidando com isso. E vale assistir porque você vê, nesse momento, o senso comunitário mesmo, o senso de solidariedade, o senso do coletivo das pessoas. Como na comunidade essas pessoas estão se organizando agora para se ajudar mutuamente, ou seja, com alimentos, preparando máscaras para se protegerem, também como estão fiscalizando a comunidade para ver quem tem sintomas de coronavírus, quem necessita de auxílio médico, ou seja, no vácuo do Estado, e esse é o grande problema do Brasil, na verdade, né? Quando se fala de periferia no Brasil, quando se fala de favela no Brasil, se fala do vácuo do Estado, onde o Estado não atinge, de pessoas, de segmentos sociais inteiros, de milhões de brasileiros que estão totalmente abandonados pelo Estado. Então você tem, por um lado, ou comunidades que se organizam e fazem alguma coisa por si próprias, elas tomam em suas mãos a responsabilidade por seu destino e elas atuam na comunidade, ou você vê, por outro lado, a ação de grupos criminosos, traficantes que ocupam comunidades e controlam aquela região, e muitas vezes os próprios traficantes acabam fazendo as benfeitorias, entre aspas, para a comunidade, ou os milicianos no Rio de Janeiro, quando você vê policiais, bombeiros, ou ex-policiais, ex-bombeiros, ex-forças de segurança atuando nas comunidades com violência, com brutalidade também, às vezes mais brutais do que traficantes em algumas circunstâncias, e também ocupam o lugar do Estado. E se torna um braço do Estado, na verdade. Um braço informal do Estado que elegem candidatos e que esses candidatos, através de suas leis, dos seus atos, favorecem milicianos. Ou seja, você tem no Brasil um grande problema que é justamente essa ausência do Estado nas regiões e como as pessoas têm que se virar. Seja através do crime organizado, tanto de milicianos quanto de traficantes, seja através da própria comunidade se reunindo e se ajudando mutuamente. Então, no caso de Paraisópolis, você vê a comunidade se organizando e é um bom exemplo de como essas pessoas que já são fragilizadas, já estão abandonadas pelo Estado, estão lidando com essa situação. E porque muitas vezes, aqui eu repito, que eu já disse num vídeo recente, a comunicação é completamente falha, não chega nessas pessoas. Então elas não sabem como proceder. E mesmo se souber como proceder, não tem os mecanismos para poder fazer isso. Não tem condições de comprar máscara, não tem condições de comprar um álcool gel, não tem nem água encanada em casa. Então é complicadíssimo o negócio. E o que muita gente tem dito é que ninguém sabe como essa pandemia vai se comportar quando chegar nas periferias. Ninguém sabe como ela vai se espalhar. Ninguém sabe, porque você tem no mundo hoje bilhões de pessoas vivendo em favelas ou equivalentes a favelas no mundo. Então quando chegar nesse tipo de cenário, a gente não tem ideia do que vai acontecer. Então assistam essa reportagem do Jornal Nacional para vocês terem uma noção de como esses grupos estão se organizando agora para lidar com isso. E dá uma certa esperança também de que talvez
por essa ação coletiva, comunitária, eles possam evitar o pior dos cenários também. Esperamos, pelo menos, porque é justamente aí que entra a necropolítica, como eu disse. É quando a vida dessas pessoas não vale nada, que o Estado nem sequer olha por elas, e elas que se virem. E para concluir esse vídeo aqui, eu quero fazer mais uma observação ainda sobre a saúde no Brasil, sobre o Ministério da Saúde, nesse caso, sobre o Mandetta. Como eu falei no vídeo mais cedo hoje, o Mandetta foi no Fantástico e criticou o Bolsonaro, fez uma analogia entre um diabético que desrespeita as recomendações médicas e se põe em risco assim, né, põe em risco a sua saúde, e certamente o que a gente imaginava é que isso não cairia bem no governo, e não caiu. E justamente caiu mal também com o segmento que estava protegendo o Mandetta, que eram os militares. Quando, se vocês se lembram bem, semana passada o Mandetta quase caiu, chegaram a limpar as gavetas do Mandetta lá do Ministério da Saúde, e ele foi segurado no cargo, porque o Bolsonaro queria demitir o Mandetta, ele foi segurado no cargo pelos militares. Mas agora os militares não gostaram nem um pouco desse desafio, né, dessa afronta contra o Bolsonaro do Mandetta, e estão revendo a postura em relação ao ministro agora. Um fator adicional aqui foi que o Mandetta fez a entrevista dele para o Fantástico ontem a partir do Palácio Governamental do Caiado, ou seja, o governador de Goiás, que agora é um crítico do Bolsonaro. Também é médico e já disse aí, já prometeu que se demitirem o Mandetta, ou o Bolsonaro demitir o Mandetta, na verdade, né? Se o Bolsonaro demitir o Mandetta, que ele tem um emprego garantido no governo de Goiás. Não apenas lá, eu acho que nessa altura, se o Mandetta foi demitido, ele tem emprego com o Dória ou qualquer outro lugar, porque ele atingiu uma popularidade muito alta e qualquer governador que puxar o Mandetta para lá vai conseguir sugar um pouquinho dessa popularidade. Então, nesse desdobramento agora, pode ser sim que o Mandetta esteja cavando a demissão dele. Ele não quer se demitir, porque isso vai dar sinal de fraqueza, né? Eu abandonei o cargo no meio de uma pandemia, ele quer ser demitido e ele está forçando agora a tinta para isso. Ele já disse que não vai participar mais de eventos com o Bolsonaro, porque ele esteve com o Bolsonaro no final de semana num evento e ele ficou indignado porque o Bolsonaro foi cumprimentar a população. Então ele já disse que não vai mais fazer isso. E ele tem se afastado cada vez mais da postura presidencial. Então a impressão que eu tenho, e acho que é a impressão de muita gente, é que o Mandetta está cavando o pênalti. Ele quer ser demitido, ele quer sair como o ministro injustiçado. Estou fazendo a coisa certa, o presidente, que é um insano, me demitiu. O que não deixa de ser verdade, no final das contas, ele quer sair como uma vítima da relação. E eu acho que vai conseguir. Pessoalmente, eu acho que ele vai conseguir. E depois disso, as consequências dessa demissão, se ela eventualmente acontecer, que pode ser em breve, aí sim a gente vai ter que analisar, porque muitos especulam que a caída do Mandetta pode ser alargada para o processo de impeachment do Bolsonaro. Aí resta esperar para ver. Então, para resumir esse vídeo aqui, a gente tem 3 aspectos importantes. O primeiro deles tem a ver com a estética, né? A estética da morte, a estética da brutalidade. Você tem bolsonaristas, bolsominions, reproduzindo um vídeo de Gana, de um velório em Gana, que é uma celebração à vida, e a réplica bolsonarista é uma celebração da morte, uma celebração da destruição, da necropolítica. O segundo ponto tem a ver com o modo como a periferia, nesse caso Paraisópolis, tem lidado com o coronavírus, e como a comunidade tem se organizado para poder passar por isso com o menor impacto possível. Então esperamos que funcione, essa é a verdade, a gente espera que funcione isso, a gente espera que nessas comunidades, esses grupos comunitários consigam se organizar de fato e minimizar o impacto da pandemia. E por fim, o Mandetta está desafiando frontalmente o Bolsonaro agora, ele quer ser demitido, ele quer... O que ele não quer fazer é entregar os pontos, é dizer, eu pedi as contas, ele não quer fazer isso, ele quer que o Bolsonaro bata o martelo e o jogue porta fora, porque daí ele sai como a vítima. É um jogo de xadrez agora entre Bolsonaro e Mandetta. O Bolsonaro tem a caneta, ele pode demitir o Mandetta, mas isso pode desencadear uma série de processos futuros que talvez leve, sim, à queda do Bolsonaro. Resta esperar agora. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre o meme do caixão, a réplica bolsonarista, que é o meme da morte, né? Da morte, da destruição, da apologia à morte, do desprezo ao sofrimento alheio, sobre a periferia e sobre o Mandetta. Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!